Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte desse tema de hoje que está interessante, né, pessoal? Muitas coisas profundas, né? Que a gente precisa compreender. Estou expandindo esse tema aqui, né? É um tema aí que é falado aí, meio espirituais, né? Dessa forma que eu estou falando aqui. Mas isso já está também na Bíblia, pessoal. As pessoas entendem Deus, que criou tudo, a alma. Então, é a mesma concepção, mas de forma diferente. Tá certo, pessoal? Vamos continuar o nosso estudo aqui. Olha, agradecer a você aí, a vocês, né? Nossa, pessoal, vocês estão gostando do tema, né? O tema de ontem, dualidade aí, eu tô vendo aqui uma visualização muito grande, pessoal. Que visualização grande vocês estão. Então, quer dizer que vocês estão visualizando. Espero que esteja assistindo toda a explicação, pessoal. Porque o importante é você estar pegando esse conhecimento e crescendo consciencialmente. É para isso que eu estou ensinando aqui, né? Eu vejo poucos canais que se disponibiliza o canal dele para ensinar mesmo, não fazer propaganda de coisa e tal, mas eu sei que as pessoas estão ali para também fazer a propaganda dele, para ter o benefício dele, atrair dinheiro. Eu sei disso, porque é o sistema aqui, como funciona, é o jogo. Eles estão jogando o jogo aqui da Matrix. Entende? Mas precisa ensinar mais, pessoal. As pessoas, sabe? As pessoas estão aí sem conhecimento. E sem o conhecimento, você não vai expandir a consciência. Você não vai mudar a frequência vibracional. Você não vai para regiões espirituais elevadas. Entende? Precisa mais ter ensinamento sobre essas coisas, né? Mas eles explicam algumas coisas, mas não tudo, né, pessoal? Entende? Porque ele precisa atrair você, aquele que está disposto ao conhecimento, para chegar lá, você vai ter que dar a energia, um pouco de energia lá, porque é o jogo daqui da Matrix. Você paga, você tem acesso às coisas, você consegue as coisas, é o jogo, né? Eles estão jogando o jogo que é jogado aqui, né? E a gente precisa entender isso, né, pessoal? Graças a Deus, mas aqui, eu estou aqui ensinando, né? Se vocês compreendem o jogo, você pode aí, ó, o meu Pix está aí embaixo aí, no meu canal aí, ó. Vocês podem ajudar aqui, me ajudar, ajudar o canal, né? Enviando aí sua contribuição, ajudando aqui o meu canal. Tá aí. É o jogo. A gente tem que estar nesse jogo. Não tem como a gente estar nessa realidade e não entrar nesse jogo aqui. Esse é o jogo que é jogado aqui. Mas eu não faço para que pessoas que não tenham dinheiro não, como é que se diz? Não contribuir, entende? Ela pode assistir meus vídeos e se ela sentir no coração, ela pode contribuir. Se ela não quer, eu não posso fazer nada, pessoal. É só a espiritualidade orando, intercedendo por ela, para ela chegar ao conhecimento da espiritualidade. Mas aqueles que estão aqui, assiduamente visualizando, ele pode aí me ajudar nessa jornada, né, pessoal? E a gente vai ficar jogando o jogo. É o jogo aqui, não tem pra onde correr. Os outros já estão cobrando aí vocês, se vocês querem ter algum conhecimento, eles vão passar para vocês, mas vocês vão ter que entrar no jogo que é dar um pouco da sua energia a ele, tá? É assim, tá? Quem não tiver energia,
energia aqui da Terra não vai poder acessar o conhecimento, né? Eu sinto muito, mas é assim que está sendo jogado, né? E temos que compreender também que essas pessoas estão atrás disso aí para fazer alguma coisa aqui, né? Aí ele fala, onde a gente parou? A gente parou, Deus seria a mônada suprema, criadora e ordenadora de todas as outras mônadas, né? Aí ele fala, poderia imprimir que cada mônada é um espelho vivo e perpétuo do universo. Este é regulado uma ordem perfeita. Então, ela está sendo regulada por essa mônada, essa centelha divina, essa consciência maior que a gente conhece como Deus. Essas outras mônadas estão sendo dirigidas por essa mônada. Então, Cristo é uma mônada, né? Que foi dirigido pelo Pai. Não foi assim que ele falou? Estou conectado com o Pai, o qual ele está dirigindo. Eu vim fazer o que o Pai mandou, né? Aí ele fala, cada mônada é multiplicidade como diversos compartimentos. Então, é como se fossem diversos compartimentos a realizar a experiência como função específica, como cada célula de nosso corpo e como objetivo de final imprimir todo o universo. Então, mônadas são essas fontes criadoras, né? A gente é uma fonte criadora, a gente está criando coisas no universo, imprimindo todo o universo. Então, foi para isso que foram criadas essas mônadas, entende? Mas só que a gente não tem consciência. Esse é o problema, né? Aí ele fala, a centelha divina também é chamada de espírito. E a nossa identidade é a nossa identidade verdadeira. Então, essa centelha divina é a mônada, que é o espírito, né? Que é a nossa verdadeira identidade. A mônada ou a centelha divina, como você queira chamar, né? Decidiu com seu livre-arbítrio que queria experimentar uma forma no universo material. Então, pessoal, é por isso que Deus nos conhece. Deus nos enviou lá. A gente decidiu vir experienciar essa realidade mais baixa. Foi decidido lá com essa consciência maior, né? A gente foi decidido a vir aqui experimentar isso. Mas só que caiu aqui, a gente caiu, esqueceu, tá fazendo coisas aqui, tá iludido pela a Matrix aqui, tá preso. E precisamos voltar, cumprir a parte da como é que se diz? A nossa parte e voltar para essa fonte suprema, essa mônada suprema que a gente conhece como Deus. A gente vai voltar. Por isso que a Bíblia diz lá, o espírito volta para Deus e o corpo volta para a terra. Não é isso que fala lá na Bíblia? Mas as pessoas pensam que é assim. Aí quando você deixou aqui, vai direto para a fonte. Não é assim, pessoal. A gente tem... Ele diz que é o quê? Frequência, nível de consciência de cada mônada para a gente ir acessar essa mônada suprema. Entende, pessoal? Aí ele fala, cadê, pessoal? Aonde eu parei? Já me perdi aqui, ó. Aqui. Cada uma das mônadas criou com o poder de sua mente 12 almas. Então, poder da mente do Criador, da fronte, da mônada criadora principal, a suprema Deus, criou essas 12 mentes através do poder da mente desse Deus. É por isso que a Bíblia é de lá. Deus disse, haja isso, ouve isso.
Entende? 12 almas. Cada alma é uma projeção diminuta do Criador. Então, cada alma que criou essas 12 almas é uma alma diminuída do Criador. Então, a gente somos Deus, mas não somos Deus como o Deus superior, o Deus supremo. A gente é Deus, mas estamos abaixo desse Deus que criou a gente. Entende? Aí ele fala, a alma também é conhecida como o eu superior, né? Também é conhecida aí no mundo espiritualista, né? Como o eu superior, né? É que a gente vai ter a conexão com o nosso eu superior. Então, essa alma é conhecida como isso também. Aí ele fala, por sua vez, cada alma, querendo experimentar uma forma mais densa do universo material, deu origem às 12 personalidades ou extensões de alma da suprema mônada, né? A fonte toda criadora criou essas 12 personalidades, a extensão da alma, através da divisão e objetivo era experienciar o plano físico e a evolução através desse processo. Então, com o objetivo de... Porque o Deus, esse Deus supremo, ele não vai vir experienciar essa... Ele está fora da realidade. Ele próprio criou essa realidade. E depois criou essas almas para enviar para que experimentasse todas as coisas aqui. Eu estava até ouvindo um, um EQM, o cidadão que teve saída do corpo, ele foi levado, ele estava com depressão, e aí o mentor dele tirou ele do corpo e levou até regiões lá em cima, e aí quando ele chegou, estava lá, ele ouviu a voz, porque ele estava querendo desistir, porque eu estou aqui nessa realidade, isso aqui só está me fazendo sofrer. Então, esse mentor tirou e foi lá, e foi quando ele ouviu uma voz que dizia a ele, eu criei tudo isso por amor a vocês. Então, é isso aqui que ele está falando. Deus criou todas essas realidades que a gente primeiro conhece essa realidade, mas vai conhecer outras realidades de Deus, entende? Para o quê? Com o objetivo de experienciar o plano físico e a evolução através desse processo. Então, é através desse processo do plano físico que a gente vai se desenvolver o processo da nossa evolução, pessoal. Entende? Eu estava ouvindo isso, o cidadão falando, ele chega, chorou, né? Porque ele ouvia a voz, ele disse, eu sei que foi ali, foi Deus, ele falou comigo, né? Ele estava no espaço escuro, não via ninguém, aí só ouviu uma voz dizendo com ele, eu criei todas essas coisas para vocês, por amor a vocês. Então, é pelo esse amor que Deus criou todas essas coisas, o qual a gente está experienciando, que a gente é uma parte dele. Entende? Saiu essas almas, saiu dessa fonte. Aí ele fala, nós na Terra somos personalidade ou extensão de alma, de nossa alma. Do mesmo modo que a nossa alma é uma extensão de uma consciência maior, a nossa mônada. Então, a nossa alma saiu dessa mônada superior, suprema, que é o Deus, né? O qual a gente saiu da mônada, da centelha, da alma de centelha, a gente saiu também dessa centelha divina. Entende, pessoal? Porque ela precisava criar coisa para atingir o mais baixo nível de consciência, pessoal. Para experienciar. Aí depois a gente vai ter que levar essa experiência para a centelha divina que criou a gente. Depois, essa centelha que foi criada pela mônada superior vai voltar para ela. Não tem como escapar disso. Pode demorar o tempo,
Deus não está contando o tempo, porque Deus, essa mona superior, ele está fora do tempo. Então não existe, né? Não é como o tempo aqui, como a gente pensa. Não adianta, vai acontecer isso. Aí ele fala. Então ele fala assim: a extensão de alma, de nossa alma, do mesmo modo que a alma, a centelha divina, é a extensão de uma consciência maior, que é a nossa mônada. Então, é essa mônada que a gente, todos vieram de lá. Aí ele fala: por sua vez, a nossa mônada é uma extensão de uma consciência ainda maior, que é Deus. Então, essa mônada maior é Deus, a divindade, o pai e mãe de toda a criação. Então, é isso que eu falei. Nessa mônada lá existe a energia positiva e negativa, que é o quê? O masculino e o feminino. Então, é pai e mãe, o qual a Bíblia, né? Esses que mexeram na Bíblia esconderam que existe essas duas energias de criação. Porque sem energia masculina e feminina, não poderia ser criado as outras mônadas. Entende, pessoal? Esse foi o engano que está aqui nessa realidade. Mas se você passar por outro nível consciencial, você vai saber sobre essa informação. Entende? É o que eu falei aqui, já tem um vídeo gravado sobre a energia masculina e feminina. Por isso que a gente tem essas duas energias dentro da gente. Porque a gente é uma extensão dessa fonte criadora. E para a gente ser criador também, a gente precisa ter essas duas energias, masculina e feminina. Porque sem essas duas energias não vai haver criação. Então, as coisas que essa fonte primordial, né, suprema, que é conhecida como Deus, ela tem a energia masculina e feminina, que é conhecida como pai e mãe da gente, que a gente foi criado por essas duas energias. Sem essa energia não há criação, pessoal. Você vê aqui, para ter a reprodução aqui da nossa espécie, tem que haver o quê? Um macho e uma fêmea que possa ter uma energia feminina, uma energia feminina, uma energia masculina. Não existe isso, pessoal. Senão não tem criação. Os filhos nascem como? Você entende, pessoal? Então, aqui as coisas naturais ensina como é as coisas lá que dessa mônada, ensina como as coisas estão sendo criadas. E a gente está usando energia. Você vê que o homem precisa gastar uma energia muito grande para ali no sexo, para depois lançar o sêmen na mulher, aonde a mulher é a acolhedora dessa energia, ela vai enclausurar essa energia, que vai daquela energia, vai produzir outra consciência, outra energia. Entende, pessoal? Não tem como fugir disso. Não tem como. Entende? Então, existe isso lá também, pai e mãe de toda a criação. Eu já expliquei aqui sobre isso, né? É o engano que aconteceu, que os que mexeram na Bíblia tiraram isso. Tinha essa informação. Tiraram. Aí ele fala: desse modo, temos aqui na Terra uma família de alma, por assim dizer, de 11 ou outra extensão de alma. Outras 11 extensões de alma pode estar encarnada aqui em algum lugar no infinito universo de Deus. Então, é a nossa alma gêmea, né? Aí ele fala: a outra extensão da nossa alma pode estar num corpo físico neste momento, pode estar habitando um de outro plano ou espiritualidade da existência.
Então, essa nossa alma, essa nossa extensão da alma, que é a nossa alma, pode estar em outro plano físico, em outra realidade paralela, ou pode estar aqui encarnada aqui na mesma realidade que a gente está, pessoal, né? Aí ele fala, as 11 extensões da nossa alma pode ser considerada a nossa família espiritual mais próxima. Portanto, temos a nossa mônada, uma grande família monárdica, que se soma 144 mil, né? Daí surgiu o entendimento de almas gêmeas, mas que na verdade são apenas personalidade de uma mesma mônada. Então, é daquela mônada que saiu outras criações, que é a gente mesmo. É por isso que existe em cada realidade a nossa parte vivenciando outras coisas. E pode ter uma mônada aqui nessa realidade física que é chamada de alma gêmea. É a nossa alma gêmea que a gente vê se encontrar para nos ajudar nessa jornada. Aí ele fala, embora a monada seja embora de maneira diferente, em várias tradições, a ideia fundamental de que ela é a centelha divina que nos conecta com todos os seres humanos e divinos. A jornada espiritual é uma busca pela realização dessa conexão, pela reunificação com a fonte suprema da existência, né? Com a fonte suprema que é Deus. A monada é assim uma ideia que se é movida, explora a profundeza da nossa existência e nos conecta com a essência divina que reside em cada um de nós. Ela é uma fonte inspiradora para todo que busca a compreensão profunda da natureza humana e do universo. Não é isso que a gente falou? Aí ele fala, assim que a mônada emanada da fonte criadora inicia o seu processo evolutivo pelo universo, buscando agregar nova experiência que possui contribuir o seu crescimento e com a sua expansão. Para isso é necessário a mônada dar início a seu ciclo de encarnações e imensões. Então, é por isso que a gente está encarnando, pessoal. Para o processo evolutivo, pelo universo, para agregar nova experiência a essa mônada, a essa fonte criadora. É para isso que a gente está aqui, encarnando, experienciando as coisas, porque quando voltarmos, vamos voltar com essa experiência. Aí é por isso que a gente entra no ciclo de reencarnação, né? Aí ele fala, depois de algumas encarnações, imensões, e de termos realizado profunda transformação interior, limpando os traumas, bloqueio, medo, crenças, emoções negativas, fazendo os resgates da criança interior, é a interação da nossa sombra. Essa alma estará próxima de chegar ao seu ciclo final de encarnação. Então, depois que a gente faz isso, é o que a gente trabalha a espiritualidade, né? Quando a gente toma consciência e começa a trabalhar o trauma, os bloqueios, fazendo os resgates da criança interior, das sombras, a gente juntar a sombra com a alma, aí estará próximo a chegada o ciclo final da encarnação, a imensão dessa consciência no plano físico, alcançando assim o seu estágio de ascensão e de iluminação. Então, é por isso que existe lá os ascensionados, porque o iluminado também. Por isso que a gente tem que buscar essa ascensão, essa iluminação. A ascensão é o quê? É a gente ascender a nível superior. Por isso que chama ascensão. É a gente se iluminar e acessar o plano mais elevado. Aí a gente sai da roda do ciclo reencarnatório, que é conhecido pelos espiritualistas como o quê? A roda de Sansara.
Entende, pessoal? É conhecido como a roda de Sansara. Então você sabe. Por isso que você tem que. Qual é a minha pergunta? Por que temos que buscar a conexão com a nossa essência divina? Para você fazer esse processo aqui e sair da ciclo de encarnação e emissão do plano físico. Você sair desse estágio, passar por outro estágio de ascensão e de iluminação. Entende, pessoal? Entende agora por que a gente tem que entender isso? Porque senão você. O que eu vim fazer aqui? Ah, nossa, tá perdido aí. Então, tá dormindo. Precisa acordar, né? Aí ele fala: a ascensão simboliza a reintegração completa das consciências encarnadas, das almas, né? De volta à consciência monárquica. Eu sou. Então você vai voltar para essa consciência maior, monárquica, você vai se conectar com sua centelha divina, depois você vai voltar para a conexão com a, como é que se diz? A consciência maior, né? Que a gente conhece como o quê? Deus, né? Aí ele fala: enquanto não conseguimos encontrar o caminho reto, definitivo, que produz uma interatividade com a essência primeira, né? A essência divina de todas as coisas, iremos sempre nos guiar por propostas pessoais, que muitos casos nos norteia a proposta daquele que nos rodeia. É o próximo. Então, a gente vai ser levado pelo nosso ego, pelo que o pastor está falando, o próximo está falando, está no ego. A gente vai ser levado. E a gente não vai alcançar esse nível que a gente tem que alcançar. Aí ele fala: ele será ótimo enquanto estiver de acordo com o nosso interesse e nos servir, e tal sempre de conformidade com a nossa infâmia ou necessidade. Assim, apesar de caminhar esmagadora massa humana, infelizmente. Então, se estiver de acordo com a nossa essência, pessoal, aquilo que o próximo o pastor, o líder, está falando, tudo bem, a gente tem que seguir. Mas se não tiver de acordo, a gente não pode fazer isso. Porque estamos indo de conta a nossa alma. Por isso que eu falei, para você saber, você tem que ter a intuição, perceber quem é que está falando a sua alma. Porque ela é seu guia. Essa alma aqui, que é conhecida como eu superior, a fonte divina, como é que se diz? Centelha divina, Espírito Santo, tal. Você tem que ser deixado guiado por ela, porque ela vai guiar para levar você para a unidade, para a reunificação com essa outra mona. Entende? É o trabalho dela. Mas a gente tem que querer essa conexão. Porque enquanto você está aqui na dualidade, você está no livre-arbítrio de que escolher essa conexão. Entende, pessoal? Mas tem momento que vai tão ficar forte essa conexão que você não vai aguentar. Você vai para a conexão para que você se volte para Deus. Todas as pessoas vão sentir isso. Aí o que é que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala sobre essa mônada espiritual? Né? Que a mônada é esse Deus indivisível, né? Sabe, incognoscível. Será que ele fala que a gente tem que se conectar com essa Espírito Santo, centelha divina, com a essência divina? Será que a Bíblia manda fazer isso, pessoal? Entende agora? Agora vamos ler. Provérbio 8, 22 até o 25. Vamos ler aqui, pessoal. Ele falou: eu estava junto com o Senhor quando ele criou o universo. Já existia antes da criação do mundo, antes das suas obras mais antigas. Foi formada desde a eternidade, desde o princípio dos tempos.
Antes de existir a Terra, eu já existia, quando ainda não havia abismo, antes da criação das fontes nascentes de água, antes de ser formada uma grande montanha e colina, eu já existia. Então, pessoal, Cristo, aqui está falando da sabedoria, daquele que estava criando com essa fonte criadora, que é a mônada, que é o pai e a mãe. Cristo já estava criando. Então, nós fomos criação de Cristo. Porque essa criação, pai e mãe, criou Cristo, o qual Cristo depois criou todas essas coisas. Por isso que ele fala lá, o apóstolo fala, é porque dele e para ele são todas as coisas. Então a gente vai ter que voltar para esse Cristo interior, que é o nosso Criador, que ele depois vai se render à fonte verdadeira, que é o Pai dele, que é Deus, o Pai e a mãe dele. Entende, pessoal? Ele já está dizendo, eu já existia. Eu estava com ele. Nossa, é isso, esse versículo. Tem muitos aqui evangélicos que não entendem o que é que está falando. Está falando dessa fonte criadora, que ele estava lá criando o universo. Né? Está falando lá dessa fonte criada. Está falando dessa mônada. Então, a Bíblia está falando da mônada em Provérbio 8, 22 a 25. Porque foi essa mônada que criou todas essas coisas, as almas, tudo, que é conhecida como o quê? O nosso Deus, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? É Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e tudo a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, foi ali que, por isso que ele diz, façamos. Por que essa fonte, essa mônada falou, façamos? Porque ele estava falando tanto com a mãe como com o filho, que era a fonte criadora. Ele mandou a ordem para o Cristo Criador, que criou o homem aqui, o universo, criou a gente. Então ele diz, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança, que ele vai dominar aí nessa criação. Depois que foi criado o universo, aí Deus fez isso. Então, através de Cristo, dessa sabedoria, que é Cristo, que é conhecido na gnose, né, como ele fala o nome lá, a sabedoria, né? É conhecido lá como a sabedoria. Então, Cristo estava nessa mônada, ele saiu dessa mônada, que é o pai e a mãe criadora, né? Cristo saiu de lá, que saiu e veio criando. Aí é por isso que esse Deus, essa fonte, ele diz, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, ele estava falando com Cristo, Criador ali. Façamos. Então, ele criou tudo aqui. Por isso que Cristo criou todas as coisas aqui que existem. Entende? Aí, Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, foi homem e mulher que Deus criou. Por quê? Ele tem um referencial da fonte divina, que é pai e mãe. Então, homem e mulher. Então, energia masculina e feminina, para que a criação se reproduzisse. Ele criou outras almas, fonte criadora. Por isso que o primeiro Adão, espiritual. Entende? E depois a Eva, espiritual também, para que
se reproduzisse aqui nessa realidade. É isso, pessoal. Não tem para onde fugir, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Colossenses 1, versículo 16. Pois neles foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visível e invisível, seja trono, seja soberania, poderes e autoridade. Todas as coisas foram criadas para ele, por ele e para ele. Entende, pessoal? Você entende agora? Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Pois nesse Cristo, a sabedoria que estava com Deus, foi criado todas as coisas, no céu e na terra, seja ela visível aos nossos olhos, né? Ou não. Então, tem coisas invisíveis aos nossos olhos que está aí na criação. Entende? Seja trono, seja soberania, poderes e autoridade. Todas essas coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por ele. Então, ele criou. E para ele. Então, Cristo criou essas coisas para essa fonte, para esse Deus. Então, criou a gente, criou o universo, criou a terra, criou o invisível, o invisível. Ele criou tudo para esse Deus, pai e mãe. Então, por isso que é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Até Cristo vai devolver todas essas coisas a essa fonte criadora que a gente chamamos de Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai ter que se render lá, né? Aí ele fala, Isaías 42, versículo 5. E é o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu, estendeu e que espalhou a terra, e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores, e vida àquele que anda nela. Então, todos os fôlegos de vida, toda a alma, né? Porque o fôlego é a nossa alma, o espírito, foi criado por esse Deus. A gente veio de lá. Você não viu dizendo lá a mônada é isso? Então, esse Deus criou a Cristo, que depois criou essas 12 mônadas que foram criando outras mônadas espirituais visíveis que foram criando até Deus dar a criação aqui, o homem. Ele diz, agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pessoal, é a verdade, entende? Aí ele fala, Romanos 8, 19 até o 21. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de uma própria natureza criada, será libertada da escravidão, da decadência em que se conta, recebendo a glória e a liberdade do Filho de Deus. Então, vai ser aquela restauração que a gente vai voltar para essa fonte, para esse Deus, o qual Cristo veio fazer isso para libertar nossa consciência dessa escravidão de decadência. A gente está aqui rodando igual um círculo aí, né? No ciclo reencarnatório. Então, ele veio libertar para a gente receber a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque somos filhos de Deus. Temos a imagem de Deus. Entende? E a gente precisa estar nessa glória, nessa liberdade. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, portanto, se alguém... 2 Coríntios 5,17. Vamos ler aqui, pessoal.
Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisa nova. Então, pessoal, é por isso que a gente é uma nova criação. Quando a gente está em Cristo, quando está na conexão com essa centelha divina, com essa fonte que criou a gente. Quando a gente se conecta, a gente é uma nova criação. Está em Cristo, porque foi de Cristo lá que veio todas as coisas. E a gente tem que voltar, que Cristo vai voltar para o Deus. É isso que ele promete ali na oração. Para que eles sejam um, como a gente é um, Pai. Por isso que eu vim fazer aqui, para que eles sejam um. Então ele estava orando pelos discípulos e pelo aquele que ia crer em Cristo, em Jesus Cristo. Entende, pessoal? A coisa como funciona é isso, é porque a gente vai voltar para esse Cristo, que a gente saiu dessa mônada criadora, depois a gente vai voltar, ele vai se voltar, esse Cristo vai se voltar para Deus. E aí a gente vai estar conectado com a fonte verdadeira. Porque Cristo já está conectado, né? Ele falou, como você está em mim e eu estou em você, assim eu quero que eles também estejam em mim, você esteja em mim, eu nele e ele em mim. Entende agora? É isso que vai acontecer. Não tem para onde correr. Você pode espernear, pode sacudir a poeira aí, mas isso que vai acontecer. Por isso que você tem que estar em Cristo para se tornar uma nova criatura. Entende? Aí o que, é que a Bíblia fala mais? É Apocalipse 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que havia sido morto, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, estava lá essas almas, debaixo do altar lá, e Cristo lá, o qual está juntando essas almas, na mônada, né? Que são mônadas, juntando essas almas, que vai ser levada a Deus. Entende? É isso, é por isso que o João viu lá em Apocalipse. Aí ele fala aqui, Mateus 16, 26. Pois quem adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Entende, pessoal? É isso que Cristo estava falando para os discípulos. É que adianta você ganhar o mundo inteiro aí, você vai perder a alma. Você vai perder a conexão com a fonte criadora que criou a sua alma. Entende? Você vai perder isso. Então, qual o homem que vai pagar em troca da sua alma? Qual o homem que vai pagar aí? Entende? A gente não pode perder isso. Essa é a conexão. Aí ele fala, Deuteronômio 4, versículo 29. E ali procurarão o Senhor, o seu Deus, e acharão, se procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Então, como é que a gente vai encontrar esse Deus, pessoal? Essa conexão com a espiritualidade. Você vê que aquele povo lá de Israel, ele já tinha já ali para que ele se conectasse com a centelha, a fonte criadora de tudo. Mas ele estava procurando chifre em rabo de cavalo. Entende? Não estava. Você viu o que aconteceu com aquele povo. Porque não entenderam essa conexão, pessoal. Então, mas ele tinha que estar com a sinceridade do coração e com toda a alma dele. Aí ele encontra. Foi por isso que quando a irmã orou com o coração sincero e com toda a alma dela, chorando, ela encontrou a conexão. Entende? Isso tem que acontecer, pessoal. Aí ele fala, 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Você não sabe que o santuário de Deus, você não sabe que são santuário de Deus e que
o Espírito de Deus habita em você, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então, pessoal, quando a gente passa a ter essa conexão, a gente se torna o santuário desse Deus. E ninguém pode destruir esse santuário, porque já viu, né? Por isso que ninguém mexe com os escolhidos, aquele que despertaram e estão conectados. Ninguém mexe. Porque se ele mexer, ele sabe, né? Foi o que o apóstolo Paulo estava falando. Aí o que é que ele fala mais? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o corpo de vocês é o santuário do Espírito que habita em vocês e que foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo, com o seu próprio corpo. Entende? É por isso que eu estou falando, nada é nosso aqui, pessoal. Até o nosso corpo é da espiritualidade. Não é nosso. Então, essa nossa alma, essa nossa consciência ganhou um corpo, tanto corpo espirituais como corpo físico. Glorifica a Deus por isso. Entende, pessoal? Só assim a gente começa a ter uma compreensão do que os apóstolos estão falando, né, pessoal? Aí ele fala, Hebreus 3, versículo 4 ao 6. Vamos ler. Pois toda casa é construída por alguém, né? Então, toda casa é construída por alguém. Mas Deus é o edificador de tudo. Então, por que ele está falando que Deus é edificador de tudo? Porque todas essas coisas vieram dessa fonte. Todas as coisas, todas as criações, todas as coisas que você está vendo, vieram dessa fonte que é Deus. Entende? Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, que era aquela casa lá que o israelita tinha lá, né? Dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então, ali só era uma alusão para a verdadeira casa que Deus ia fazer. Mas Cristo é fiel com os filhos sobre a casa de Deus. E essa casa somos nós. Então, agora a gente se tornou a casa. Por isso que eu perguntei que os pastores deixaram a pergunta: aonde está o Santo do Santo? Porque na igreja que Moisés estava lá, né, no deserto, aquele tabernáculo, tinha o Santo do Santo, aonde a presença de Deus se fazia presente. Agora, eu pergunto, se Cristo veio, ele agora é o cabeça dessa casa, que é quem? Somos nós, essa casa somos nós, somos a igreja. Se é que nós a pegamos firmemente com a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. Se é que a gente está conectado a essa confiança que é Cristo. Se você não está na conexão espiritual, né, com a centelha divina, o Cristo interior, né, com o Espírito Santo, se você não está conectado, você não está na verdadeira casa de Deus. Você está fora. Então, o que é que você precisa fazer? Despertar e se conectar à sua centelha divina, ao Cristo interior. Que ele é a casa de Deus, ele é a cabeça da casa de Deus. Entende? Aquilo que aconteceu em Israel, Moisés, era o que ia acontecer futuramente. Cristo ia estabelecer a igreja dele espiritual, o qual agora somos nós. Entende? Quando a gente entra nessa conexão, a gente se torna a casa, a igreja de Deus. Aí ele fala, Isaías 57, versículo 15 e 16. Porque assim diz o alto e sublime que habita
em eternidade, o qual tem o nome santo. Então, pessoal, ele está falando de quê aqui? Ele está falando dessa fonte, dessa mônada suprema que a gente conhece como Deus, né? Habito no lugar alto no lugar alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito abatido e vivificar o coração do contrito, aquele que está conectado, né? Pois não contentarei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque, do contrário, o espírito desfinharia diante de mim, e é o fôlego da vida que eu criei. Então, Deus não quer que ninguém Deus não quer que ninguém se perca, vá até a morte dele. Deus não quer isso, pessoal. Porque é o fôlego da vida que eu criei. Então, foi que veio todo dessa fonte. Então, esse Deus que habita no lugar sublime e alto, ele também habita naquele coração abatido, naquele de coração contrito, então, que está conectado com a espiritualidade dele. É nesse coração que esse Deus está conectado. Por isso que eu chamo vocês para essa conexão. Esse Deus aqui, pessoal, ele não habita em templos feitos por mão de homem. Ele não está aí nesse templo. Qual é o templo que ele quer habitar? No coração humilde, contrito, né? Daqueles que estão buscando essa conexão. Ele quer habitar aí para você se tornar o santuário, o templo de Deus, a igreja de Cristo. Entende agora, pessoal? Você deu agora a dimensão do que está acontecendo? Aí ele fala, João 14, versículo 23, o que é que diz aqui? Diz que se alguém me amar, guardar minhas palavras, e o meu Pai amará. E nós, então, nós, eu e o Pai e a mãe, nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, você tem que se tornar morada desse Cristo, desse Deus, pessoal. Porque se Cristo saiu dessa fonte lá, dessa mônada que a gente conhece Deus, entende? O qual que a gente se conectar com esse Cristo interior, ele vai levar a conexão a essa mônada. Então, ele está falando, se você guardar minhas palavras, né? Cristo falando, eu e meu Pai, então o Pai é essa fonte, é a mônada suprema, né? Não foi isso que o Espírito falou? É a mônada que saiu toda a criação. Então, eu e meu pai e mãe, né? O amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, ele vai vir para você e vai fazer morada em você. É isso que esse Deus quer, essa conexão. Aí, por isso que você fica aqui, está numa realidade física. Aí, onde está Deus? Ai, meu Deus. Deus quer vir fazer morada, mas você não permite. Às vezes endurece o coração. Não faça isso, pessoal. É a sua chance. Entende? De se conectar à espiritualidade. Aí ele fala, 2 Crônicas 30, versículo 9. Tem 2 Crônica, né? Se você voltar para o Senhor, o que capturar o seu irmão e aos seus filhos terá misericórdia deles. E eles se voltarão, e esta terra, pois o Senhor seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não rejeitará se você ele não os rejeitará se você se voltar para ele. Então, pessoal, a gente
tem que se voltar para Deus. Deus está falando, dando um recado à nossa consciência. Se volte para mim, que eu vou me voltar para você. A conexão depende de você. Deus entregou a chave na sua mão. Toma aí, ó. Você quer me ver? Venha. Use a chave. Use a conexão, né? A sinceridade, que você vai entrar em conexão com esse Deus, pessoal. Então, Deus já estava falando lá para aquele povo, mas aquele povo não entenderam. E até hoje, tem pessoas que não entendem. Tá? O que é isso? Ai, meu Deus. Aonde eu encontro Deus? Aonde está Deus? Aonde está Cristo? Cristo está onde mesmo? Entende, pessoal? Porque não entende essas coisas. Aí ele fala, Oséias 12, versículo 6. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça. Confie sempre no seu Deus. Então, está dando recado à nossa consciência. Se volte para Deus. Mas como é que a gente faz essa conexão com esse Deus? Você viu quando você, de todo o seu coração, de toda a sua... Quando você tem essa sinceridade, você vai se conectar com esse Deus. Porque vai abrir esse chakra coronário que vai ligar você a essa fonte. Aí, pronto, pessoal. Aí começou a sua expansão da sua consciência, começou a sua conexão com esse Deus. Aí você vai sentir as experiências, você vai sentir esse Deus trabalhando, a espiritualidade, sabe? Então, você vai sentir um crescimento. Por quê? Você vai para a evolução. Porque quando você se conectar, você vai trabalhando para a evolução, para você voltar para Cristo, o qual Cristo vai se voltar para Deus. É isso, não tem como. Tem que praticar a lealdade e a justiça de Deus. As coisas tem que praticar, senão não entra nessa coisa. Você fica fora. E se ficar fora, vai ficar aí rodando, Deus dando mais oportunidade de você se arrepender e voltar a praticar a justiça e a lealdade dele. Entende? É isso. Não tem para onde correr. Me veja aí para onde eu tenho que correr. Alguém fala aí pra... Se a gente não tem que trabalhar a espiritualidade e se voltar para Cristo e para Deus interior da gente, não tem para onde correr. A gente tem que fazer isso. Entende agora por que eu coloquei? Porque temos que buscar a conexão com a nossa essência divina. Para que a gente faça esse trabalho e se volte para Deus. Né? Você sabe agora o que é mônada espiritual, né, pessoal? Graças a Deus. Agradecer a vocês, pessoal, pela visualização aí. Nossa, eu vi assim, eu digo, eu estou muito feliz porque tem pessoas até novas. Eu espero que essas pessoas novas vá vendo meus outros vídeos aí, pessoal. Para você entrar nessa conexão, saber do que eu estou falando. O que é isso? Então você vai, o que é isso que ele está falando? Não sei. Você vai estar perdido assim. Eu sei que... Oh, meu Deus, o que é que ele falou? Mônada? Mônada espiritual? Oh, meu Deus, o que é isso? Entende? Você vai estar totalmente viajando na maionese. Mas é normal. Mas você vai perseverando, vai estudando as outras coisas. Eu falo, porque aí vai expandindo. Você vai... agora eu sei porque ele está falando isso. Sim. Agora, então, quando você entra na conexão com seu Cristo interior, sua centelha, ele vai lhe dando entendimento, você vai compreendendo o que eu estou falando. Agora eu entendo, assim. Aí o que? Você entrou na conexão com a espiritualidade. Por isso quem eu sei que aqui está na espiritualidade e quem não está aqui. Quando ela começa a entender, ela já sabe. Quando a pessoa está aqui perguntando, está confusa, eu sei que ainda não está conectada à espiritualidade. E elas são de outros grupos religiosos.
ela pensa que está conectado com Cristo, porque é o Cristo que essas igrejas, essas religiões oferecem a ela. E não é assim, tá? Então vamos fazer tudo certinho como é, para a gente entrar nessa evolução espiritual, né? Da jornada da nossa consciência. Então, essa jornada, essa explicação é tudo para a nossa consciência. Tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima, se Deus, essa onda da espiritual, se Deus e essa espiritualidade permitir que eu esteja aqui. Se não, eu estou em outra dimensão. Tá certo, pessoal? Graças a Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!